pessoal, tudo bem? Hoje vamos ler Lucas capítulo 9, versículos 43 a 45. Todos se maravilhavam, Talmaso, de tudo que Jesus fazia. Disse ele a seus discípulos: Enfie isso na cabeça de vocês. O Filho do Homem está ao ponto de ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras. Elas eram tão misteriosas para eles que não compreendiam o sentido, e ficaram com medo, Fobelmai, de questioná-lo sobre o assunto. Recordemos algumas coisas anterior a esse episódio. Antes, Jesus já tinha advertido aos seus discípulos que ele iria ser assassinado. Foi logo após o fato de Jesus ter pego 5 pães, 2 peixes e alimentado a multidão. E Jesus fez, depois disso, Jesus fez uma espécie de sondagem com seus discípulos, perguntando o que as pessoas diziam dele. E um dizia, fulano, cicrano, mas Pedro disse, tu és o Messias de Deus. E foi após isso que Jesus disse que ia sofrer muito, que ia ser rejeitado pelo corpo governante de Israel e queria ser assassinado, mas depois iria ressuscitar. Lucas, nessa ocasião, não deixa saber qual é a reação dos discípulos. E diz que depois disso, 8 dias depois, Jesus vai ao monte com Pedro, João e Tiago, e ali tem a transfiguração. Depois dessa experiência, descendo, então um homem se aproxima a Jesus e pede para ele curar o filho dele, único, de um espírito impuro. E conta-lhe que ele já havia pedido aos discípulos, mas não conseguiram. E Jesus cura, escuta e cura o filho desse homem. E diz Lucas que todos ficaram admirados da grandeza de Deus. E pontua bem Lucas. Eles estavam maravilhados de todas as coisas que Jesus realizava. Retornemos ao texto e vamos olhar os personagens. Comecemos com os discípulos. Lucas narra as emoções deles. Vão da maravilha ao mistério, do mistério ao medo. Está bem que antes Jesus havia dito que ia ser morto pelas autoridades, quer dizer, seus inimigos, mas agora desrespeita diretamente a eles, visto que traição se dá em relação entre pessoas que se amam e não entendem e temem tocar no assunto. Se vamos trair, por que ainda fica conosco? Está dizendo isso porque não seguimos curar o espírito impuro? Se te admiramos, apoiamos, te seguimos, por que acha que vamos te entregar? Será eu que irei trair? Sou potente ou falho a esse ponto? Uma incógnita. Não entendem, é um mistério e não se toca no argumento. Ficam aí matutando. Olhemos agora para Jesus. Lucas faz questão de que escutemos diretamente da boca de Jesus, provavelmente para que sintamos o peso da expressão desse imperativo e o peso do argumento. Vou ser traído. Importante lembrar que o imperativo nem sempre significa uma ordem, mas também pode significar um conselho, um pedido, como ao meu ver é o caso, porque está falando de um acontecimento futuro, despretensioso de ser entendido no momento. Parece querer dizer, olhem, lembrem-se disso. Não se esqueça que eu avisei que o Filho do Homem será traído. O que podemos dizer desse texto a partir do nosso olhar aos personagens? Olhando aos discípulos, podemos dizer que eram falhos. Mesmo amando e admirando Jesus, o traíram, de fato. Podemos dizer que eles seguiam não a um homem que
se creia Messias, mas que de fato era. Ele disse que ia ser morto, e disse que ia ser traído, e de fato, todas as suas profecias se concretizaram. O que Deus diz, Deus cumpre. Portanto, a fé deles está baseada em fatos históricos justificados. Podemos dizer que a maravilha, o mistério, o medo são caminhos da fé, uma busca que verá a luz e que nem sempre tem valência de uma reta ética, um comportamento moral. Olhando para Jesus, podemos dizer que ele viveu consciente que iria ser assassinado, que iria ser traído. E nem por isso deixou de fazer o que ele fazia, e nem de estar com os seus. Nunca deixou de amá-los. Podemos dizer que as curas, os milagres, muitas vezes usadas para justificar a sua divindade, a potência de Deus, elas mais do que revelar isso, elas mostram que Jesus se compadece com o sofrimento humano. É verdade que a filosofia e a teologia dominante sempre exaltaram que Deus é perfeito, que Deus não sofre. Mas como dizia Orígenes, padre da igreja, se o Filho do Homem sente compaixão, ele sofre por amor. Se Jesus veio narrar Deus, ele diz que Deus entra na vida da humanidade, sem esquivar-se do sofrimento, da mortalidade, da traição, da dor. E me consta que nós também não estamos livres disso, nem de sermos traídos, nem de traídos. Mas com Jesus podemos abrir perspectivas e amar sem receio. Mesmo que isso para nós é um mistério e nos faz medo. Um abraço, boa meditação e até a próxima.